Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 11. Atos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-los ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante de Deus por parte da igreja a favor deles. Preste atenção nisso. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a sua capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo o que era, se estava tendo uma visão. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Agora sei que de fato o Senhor me enviou o seu anjo. Palavra abençoada para os nossos corações. Eu gostaria de falar com você nesta noite sobre a oração. Abrindo portas pela oração. Gostaria que você, meu querido, que está aqui, você que está em casa, que você pensasse muito bem com respeito a isto, com respeito à oração. Este privilégio que temos de falar com Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não rejeita a nossa oração. Você crê nisso, querido? Deus não rejeita a nossa oração. Ele sabe quem nós somos, sabe das nossas fraquezas,
mas Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe todas as coisas. E quando nós oramos, quando nós clamamos, quando você ora, não tem oração sem resposta. Louvado seja Deus. Então eu quero pensar nesta noite com vocês sobre isto, abrindo portas pela oração. O livro de Atos é um livro interessante, que ele vai registrar muitos episódios da história da igreja. E o que mais se vê no livro de Atos, ali no início, foi a perseguição que se levantou contra a igreja. A igreja primitiva sofreu, os apóstolos sofreram. O livro de Atos, aí no início, na verdade ele respirava ainda ameaça sobre os apóstolos, até porque Cristo tinha sido crucificado, os apóstolos eram vítimas de perseguição. O texto que nós lemos, ele vai dizer que Herodes, ele estava realmente perseguindo a igreja de um modo muito cruel. Herodes foi um desses perseguidores da igreja. O texto diz que ele tinha prendido alguns da igreja para os maltratar, para maltratar o povo, a igreja do Senhor. E já tinha matado ao fio da espada a Tiago, irmão de João, verso 1 e verso 2. E a Bíblia diz que, vendo que isso agradava aos judeus, os judeus invejosos, os judeus que estavam distantes da palavra de Deus, judeus de coração duro, vendo que isso os agradava, continuou perseguindo a igreja, continuou perseguindo cada vez mais o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Eu vejo aqui, diante dessa perseguição, o texto diz que lançaram mão, ele lançou mão de Pedro e o prendeu, lançou no cárcere. Pedro foi jogado no cárcere por causa desta perseguição, por amor a Deus. Ele foi jogado no cárcere, ele foi acorrentado, mãos e pés acorrentados, com sentinelas guardando do lado de fora da porta. Pedro estava totalmente guardado. O texto diz aqui que estava guardado por essa sentinela. Não dá para a gente imaginar o coração de Pedro numa situação dessa. Um homem que servia o Senhor e andou com Deus e teve muita experiência com Deus, mas aqui agora ele estava sendo também vítima de uma perseguição. E o que me chama a atenção nesse texto aqui, diante das oposições de Satanás sobre a igreja, Satanás sempre se opôs à palavra, Satanás sempre se opôs, ele sempre se opôs à igreja, ao homem de Deus, à mulher de Deus que busca o Senhor. Em todos os tempos, não só aqui, mas na Bíblia toda, nós vamos ver Satanás sempre se opondo contra aqueles que buscavam o Senhor. E Pedro aqui, ele estava ali preso naquele cárcere, sofrendo, acorrentado. Interessante que Pedro, ele estava ali aguardando uma execução. Sabe lá o que iria acontecer com ele naqueles dias? Futuramente Pedro realmente foi executado. Mas tem um texto aqui, tem um verso aqui
que eu acho fantástico. Pedro, ele estava preso, sim. Pedro estava acorrentado, sim, ele estava acorrentado. Pedro estava imobilizado, sim, ele estava. Mas a igreja fazia continuamente intercessão por ele. A igreja fazia incessante oração por ele. Maravilha. A gente pode imaginar, voltar um pouquinho lá no tempo, como se passasse uma imagem nas nossas mentes, olhando para a Bíblia. Pedro lá, sozinho, acorrentado. E também ao mesmo tempo a igreja orando por ele. Irmãos, a igreja, humanamente falando, a igreja primitiva, neste contexto aqui, neste momento dessa prisão aqui e da perseguição aos judeus, os judeus foram colocados como vítimas, os cristãos, melhor que os cristãos foram colocados como vítima, inimigo de Roma. Os imperadores perseguiram. O Coliseu romano viu muitos cristãos morrerem. Foi só o começo da perseguição aqui. Então a igreja, ela não tinha nem poder humano, não tinha influência humana, não tinha influência política para livrar Pedro e os demais daquela perseguição. Na verdade, naquele momento não havia auxílio terreno para eles. Não havia. Não havia auxílio terreno. Mas havia socorro obtido do céu pela oração. Eu vejo aqui, meu querido, para você que está aqui, você que está em casa, talvez a situação que você está vivendo, a tua necessidade, as tuas questões, aquilo que incomoda seu coração, talvez não há socorro humano para você. Talvez não há socorro humano para nós, mas tem socorro que vem de Deus, tem socorro que vem do céu. Crê nisso, meu amado, crê nisso. Tem socorro que vem do céu. Como? Pela oração. Colocando as nossas vidas diante do Senhor, colocando as questões diante de Deus, orando. A oração, ela vai a lugares que você nem imagina. A oração vai aonde você não pode ir. A oração mexe em lugares que você não pode. A igreja não podia, pela sua própria influência humana, fazer com que abrisse o cárcere de Pedro e o libertasse. A igreja não podia. A igreja não podia impedir isso tudo. Mas a igreja podia orar. E eles fizeram isso. A igreja se entregou à oração fervorosamente. Oração incessante. O verso 5. Pedro realmente estava assim. Ele estava ali acorrentado. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Realmente, talvez você esteja enfrentando algumas questões assim. Talvez você esteja enfrentando correntes de uma certa maneira. E você não está vendo saída. Talvez o teu problema é grande demais. Cada um tem uma luta, cada um tem um problema. Cada um tem uma questão na vida. Talvez o seu problema é grande. E talvez realmente, humanamente falando, você não vai encontrar solução. Talvez seja uma enfermidade. Se for a enfermidade, querido, eu quero dizer para você que a última palavra, ela é de Deus.
A última palavra não é do homem, é de Deus. Então nós podemos orar, podemos clamar ao Senhor, orar em nome de Jesus, que este nome tem poder. Talvez realmente não haja saída para você, para nós, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite está dizendo para você que está aqui, para você que está em casa, que tenha socorro, tem socorro de Deus por você, tem auxílio de Deus por você, existe socorro de Deus, saída para você, socorro obtido do céu, não de homens, pela oração. Enquanto a igreja orava por Pedro, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá no cárcere. Pedro estava algemado, acorrentado, não tinha como sair, não havia o que fazer, só orar. Com certeza ele orava, mas não só ele orava, mas a igreja fazia incessante oração por ele. A Bíblia diz que o anjo foi lá na prisão, socorro foi lá na prisão, socorro foi aonde Pedro estava. E a Bíblia diz que Pedro, o anjo chegou ali onde Pedro estava e disse, tocou Pedro e disse, segue-me. Imagina que cena tremenda. Quando Pedro foi tocado e o anjo disse, segue-me, a Bíblia diz que as algemas caíram, as correntes caíram. Olha que maravilha. As correntes caíram. O verso 7 diz, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e o anjo tocou o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te. A Bíblia diz que Pedro começou a seguir o anjo, caíram as correntes, e o anjo disse, coloca o teu cinto, cinge-se, é hora de ir embora, é hora de sair daqui, é hora de sair dessa situação, levanta-te, estou aqui, é hora de sair desta prisão, é hora de sair deste lugar fético, é hora de sair daqui, levanta-te, coloca o teu cinto, calça as tuas sandálias, seja pronto para caminhar, vem comigo. Deus está dizendo para você, querido, levanta, vem comigo, vem, pode me seguir, segue a minha palavra, confia nas minhas promessas. E o anjo assim o chamou, e ele assim o fez, e o anjo disse mais, põe a sua capa, não fica descoberto não, põe a sua capa e vem. A Bíblia diz que ele foi seguindo o anjo, e Pedro ficou tão em êxtase pela presença de Deus, que não sabia se aquilo era real ou se era uma visão. Eles foram caminhando, passaram pelas primeiras sentinelas, foram passando, passaram pela segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e a Bíblia diz que aquele portão de ferro abriu-se automaticamente. E quando eles se viram dentro, fora da cidade, logo adiante o anjo se afastou dele. Missão cumprida, oração entregada, missão cumprida. O anjo se afastou dele, se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo. O que Deus está dizendo para nós nesta noite, que a palavra de Deus está falando com você nesta noite,
é que a oração, como já dissemos agora há pouco, ela atinge lugares que não podem ser alcançados pelo homem. Ela atinge corações que não podem ser alcançados com palavras. Ela atinge mente que não pode ser convencida. Ela atinge situações que você não tem como sair. Ela atinge situações. Talvez pode haver aí no seu coração, aí na sua vida, nas suas questões, talvez existem correntes, talvez exista um portão de ferro diante de você, impedindo a sua passagem, impedindo a sua vida, barrando a sua passagem. E às vezes a gente tem esse sentimento. Talvez você esteja se debatendo de um lado para o outro, como um pássaro dentro de uma gaiola. Isso vai deixar você exausto e machucado. Somos chamados nesta noite a parar de nos debater, mesmo que as correntes estejam sobre nós, mesmo que os problemas estão sobre nós, mesmo que não haja socorro humano sobre nós, mesmo que não haja boa expectativa sobre nós, mesmo que você não esteja vendo saída sobre a sua questão, somos chamados nesta noite a orar. Somos chamados a confiar no Senhor. A oração da fé, ela nos leva a lugares de quando você orar ao Senhor, quando você clamar ao Senhor, querendo Deus, a vontade de Deus é sempre soberana, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Deus não faz as coisas do nosso jeito, Deus faz as coisas do jeito dele. Isso quer dizer que enquanto a bênção não chega, enquanto a resposta não vem, o nosso papel é continuar orando incessantemente. Meu querido, você pode desistir de qualquer coisa, há muitas coisas que você pode desistir, mas não desista de orar, não desista de buscar o Senhor, não desista de dobrar o teu joelho, de clamar ao Senhor, porque estamos diante de um Deus maravilhoso, um Deus que não rejeita a nossa oração. Nós cantamos hoje: Deus não rejeita as nossas orações. Muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Muito pode. Muitos portões de ferro, correntes, vão cair, vão ser abertos. Correntes que às vezes que não estão sobre você, mas estão sobre aqueles que te cercam. Muitos estão acorrentados hoje. Muitos entes queridos estão acorrentados por Satanás. E você não pode, às vezes não consegue chegar ao coração deles. Você não pode, mas através da oração, o Espírito Santo pode. Ele pode tocar, ele vai mudar situações. Você crê nisso, meu amado? Então ore ao Senhor, clame ao Senhor. A única maneira de nós combater essas questões é orar, é buscar o Senhor, é crer que tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos do Senhor. Nada pode resistir ao toque do Senhor, nada pode resistir ao toque do Espírito Santo de Deus, nada pode resistir. Mesmo que você não possa falar às vezes, mesmo que você não pode nem chegar, não pode nem estar diante daquela pessoa, mas você pode orar. Olha, Senhor, Deus tem poder para todas as coisas.
Como é bom servirmos um Deus que atende às nossas orações. O Senhor Jesus, Ele disse isso: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Esse conceder muitas vezes não é aquilo que eu quero, porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Mas eu entendo, quando você ora ao Senhor, você tem certeza que Deus vai fazer o melhor. Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Deus é suficiente para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Então eu quero convidar você nesta noite a estar buscando ao Senhor com todo o teu coração. Não para de orar. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua igreja. Ore pelo teu trabalho. Ore pela nossa cidade. Ore pela nossa nação. Interceda, ore. Entra na presença do Senhor. Ore ao Senhor. Ore incessantemente diante do Senhor. Porque no momento certo vai vir socorro do céu para a sua vida. No tempo de Deus. No tempo de Deus Ele virá. E vai entrar com providência na sua vida. No nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Vamos colocar de pé os irmãos que estão aqui. E você que está aí na sua casa também, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Foi colocado aqui vamos orar pela família do Fábio Martins. Deus abençoe a sua vida, Fábio, sua casa, viu, querido? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar por você. Vamos orar pela sua família. Orar pela família da irmã Nair. Esse mês de maio que encerrou, né? Foi o mês da família. Quantas famílias estão sendo vítimas do ataque do inimigo? Vamos continuar orando pelas famílias. Orar pela família da irmã Nair. Orar pela família do Maurício, meu cunhado, Maurício Conrado, pelo meu sogro, pela minha sogra, seu José, Dona Rosa, que estão enfermos. Vamos orar por toda a família. Vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos orar pela Ana Cristina, que Deus esteja trabalhando na vida dela. Vamos orar pela Maria Aparecida, que foi colocado aqui. Vamos orar pela Joana e pela Nice também. Orar pelo Fernando Busato, família. Orar pela família da Dona Elza. Vamos orar por todas as famílias que estão enfrentando questões, enfermidades. Queridos, vamos continuar orando por essa questão dessa pandemia que tem assolado o mundo. Como que está diferente, como está estranho, né? O ambiente. Vem socorro de Deus. Está vindo socorro de Deus sobre a pandemia. Está vindo socorro de Deus diante desse vírus. Deus é maior do que todas as coisas. Não está nada fora do controle, meu querido. Não está nada. Não está nada fora do controle. Não está nada perdido, não. Continue orando. Deus tem propósito em tudo, em todas as coisas. Então vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar você, pôr tua mão no coração, você que está aqui e você que está em casa também. Põe tua mão no coração e ore ao Senhor. E você vai colocar essas questões diante de Deus.
colocar essas correntes que te apertam, colocar esse lugar que você está, coloca a tua casa, coloca o teu trabalho, a tua família, coloca a tua enfermidade, coloca aquilo que inquieta o teu coração, meu querido. Creia que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero entrar na tua presença com nossos amados irmãos que estão aqui, com os irmãos que estão em casa, e quero apresentar, ó Deus, esses nomes aqui que foram escritos, e aqueles que não estão aqui também, aqueles que estão chegando. Eu quero dizer que nós cremos no Senhor, cremos, ó Pai, no teu poder, cremos, Senhor, que basta uma palavra tua e as coisas mudam. Cremos, Pai, na ação do teu Espírito Santo nos corações. Por isso eu quero apresentar, Pai, essas vidas diante do Senhor. Pai amado, aqueles que estão doentes, enfrentando enfermidade, que haja cura, Senhor. Quero colocar as famílias aqui, Senhor. As famílias que têm enfrentado, Pai, a adversidade. Família que tem sido alvo do inimigo. Mas eu quero profetizar que as famílias são alvo do socorro que vem do céu, socorro que vem do Senhor. Deus amado, esteja agindo poderosamente nas famílias, de modo muito especial. Onde faltar salvação, que a salvação chegue através de Jesus Cristo. Aqueles que estão precisando de libertação, que haja libertação agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, ó Pai, que estão distantes, que estão longe, enfrentando problema de enfermidade, que em nome de Jesus, que a cura possa chegar nessas vidas, nesses lares, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada coração, cada pedido que foi colocado aqui, Senhor, cada irmão que entrou conosco pedindo oração, que ele possa ser tocado pelo teu poder, e que amanhã seja um novo dia, um dia de bênção, onde eles possam experimentar, Deus, o teu livramento, a tua salvação, a libertação e a cura da alma, Senhor, que é o objetivo principal, cura da alma, e também a cura física, porque há poder no teu nome. Pai, nós pedimos pela nossa cidade de Andradas. Abençoa, Pai, aqui as autoridades, Senhor, da nossa cidade. Abençoa as autoridades da saúde, enfrentando, Pai, essa pandemia, Senhor. Tem misericórdia. Visita, Pai, os hospitais, não só de Andrada, mas de toda a região, de todo o Brasil. Abençoa, Pai, os médicos, os enfermeiros, enfermeiras, Senhor. Protege eles em teu nome, Pai, em nome de Jesus. Queremos, como igreja, clamar ao Senhor nesta noite: sara a nossa terra, derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa terra, que haja um mover do Senhor na nossa cidade e nas famílias aqui, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, você que está aqui, creia, tem socorro do céu vindo para a sua vida. Para você que está em casa também, creia, tem socorro do céu vindo para a sua vida, tem socorro do céu chegando na sua casa. Continue orando, continue buscando o Senhor, continua se derramando perante o Senhor, não desiste, ore ao Senhor, que é seu tempo, socorro do céu há de vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado para aqueles que nos acompanharam até aqui. No cárcere escuro, o silêncio ecoava,
grilhões nas mãos, o amanhã o que seria? O mundo dizia: este é o fim. Mas o teu povo, Senhor, não se calou assim. Enquanto o guarda vigiava o portão, havia uma chama, uma intercessão. A oração da igreja subiu ao teu trono, e o céu se moveu em favor de um filho teu. Uma luz brilhou, o anjo desceu, as correntes caíram, o medo morreu. Não era visão, era o teu agir. Onde não há saída, tu fazes surgir. Tu és o Deus que abre as portas, o Deus que faz cadeias caírem no chão. Nossa esperança está em ti, Senhor. Recebe agora o nosso louvor. Aleluia, tu és fiel. A ti o domínio, o poder e a glória. O portão de ferro se abriu sozinho. Pelo teu poder, pelo teu caminho, Caiam as correntes agora. caiam as correntes. Abram-se os portões agora. Abram-se os portões. Quem poderá impedir a mão do Senhor? Quem poderá calar a voz do adorador? Tu és o Deus que abre as portas, o Deus que faz cadeias caírem no chão. Nossa esperança está em ti, Senhor. Recebe agora o nosso louvor. Tu és o Deus que abre as portas, o Deus que faz cadeias caírem no chão. Nossa esperança está em ti, Senhor. Recebe agora o nosso louvor. Tu és o Deus que abre as portas, o Deus que faz cadeias caírem no chão. Nossa esperança está em ti, Senhor. Recebe agora o nosso louvor. Tu és o Deus que abre as portas, o Deus que faz cadeias caírem no chão. Nossa esperança está em ti, Senhor. Recebe agora o nosso louvor. Recebe agora o nosso louvor.